que escreve Lucas, no capítulo de número 13, do versículo de número 22 ao versículo de número 30. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a porta estreita. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele, porém, vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que praticais o mal. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora, gente do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, um conselho glorioso da palavra de Deus para todos nós que servimos ao Senhor, e principalmente para aqueles que ainda não servem a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele escreve uma palavra que passa a ser registrada por Marcos, por Lucas e também por Mateus. É o alerta de que aqueles que querem servir a Deus de forma que agradem ao Senhor, precisam atravessar por uma porta que é estreita, e precisam optar em andar num caminho que é apertado. E é interessante nós pensarmos nesse contexto. Quando nós falamos de porta, nós falamos de passagem, nós falamos de um lugar que dá acesso a outro lugar. Todo lugar que tem uma porta liga dois ambientes. Todo lugar que tem uma porta, você passa de um lado para o outro. Quando nós falamos desta porta estreita, nós estamos falando de uma porta que vai nos conduzir de um lugar para um outro lugar, de um caminho que estávamos trilhando para um outro caminho que vamos passar a trilhar. Quando você acorda de manhã, irmãos, você tem que fazer opções. Você vai optar pela roupa, pelo calçado, se vai ou não tomar café, se vai ou não tomar banho, escovar o dente. Isso é, todo dia a gente acorda e faz opções. Saiu da cama, está fazendo, irmãos, opções. Está na rua, tem que fazer. Vou de trem, vou de ônibus, vou de a pé, vou de bicicleta. Você vai para o seu serviço, você tem que fazer opção. Será que eu vou trabalhar direitinho? Vou passar o dedo lá no ponto na hora certa? Vou picar o cartão um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo? Vai ter extra? Será que fico? Será que não é? A gente está sempre fazendo opção. A gente está sempre fazendo escolhas. As opções são lançadas a nós todos os dias. Eu acho lindo que há um texto da palavra de Deus que diz assim: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, aí toma a sua cruz de cada dia e segue-me. Mas é aquele, pois, que quiser. Ninguém é forçado, ninguém é obrigado, é uma escolha aberta. Nós temos liberdade de dizer sim e também de dizer não para o Senhor. E quando nós falamos desta porta, é interessante que o próprio Cristo, se apresentando lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: a porta é estreita e o caminho é apertado, mas o final dele vai conduzir você à salvação. Mas tem uma outra porta por aí, ela é bem larga, o caminho é espaçoso, não tem dificuldade nenhuma.
e você seguindo por ele, parece que tudo vai bem. Na mente do homem há caminhos que para ele é perfeito, mas o final deste caminho é perdição. Quando eu olho para esse texto, eu entendo o seguinte, irmãos. Tiago, ele vai nos alertar sobre as concupiscências da vida. Isto fala de pecados desenfreados, desejos do meu coração que eu já não tenho mais controle. Eu sei que é errado, mas mesmo assim eu pratico. Isso é concupiscência. A concupiscência é todo aquele desejo que você luta contra ele todos os dias, e vez por outra você vê e resvalou e caiu. Porque isso é a concupiscência. É um desejo desenfreado que fica tentando você o tempo inteiro. Aí o apóstolo João, lá na primeira carta, vai escrever que as concupiscências da vida, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que ele está dizendo? Está falando de um alerta daqueles que optam em passar pela porta larga e que estão vivendo dentro deste caminho, irmãos, que é espaçoso. Que caminho é esse? É um caminho que eu sigo conforme os meus olhos me levam. Eu olho o desejo e vou atrás, ninguém me freia. É o caminho que tudo que eu consigo avistar, eu vou também e coloco a minha mão. Tudo que o meu olho desejar, a minha mão busca. Este é o caminho da concupiscência. Os seus olhos depositam em algum lugar, se demoram ali, o desejo nasce na sua mente, desce para o coração, e a realização disso se torna um pecado consumado. Aí ele fala também da soberba da vida. O que é a soberba da vida? Soberba da vida, irmãos, é a deificação do homem, é o egoísmo. É aquele camarada que diz assim: eu não preciso de servir a Deus para me dar bem, eu não preciso nem de ninguém, nem de homens e nem de Deus, eu me viro. Isso é deificação. Tem muita gente que bate no peito e diz assim: eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, eu sou autossuficiente. Isto é, irmão, soberba da vida. É o camarada que se acha imprescindível, ele é a última bolacha do pacote. A Bíblia está dizendo assim: quem opta em passar pela porta larga, vive de conformidade com o seu próprio coração. O que deseja ele pratica, o que os olhos querem ele busca, aquilo que ele acha ser importante nos outros, ele despreza, porque ele acha que o dele é melhor. Isto é, irmãos, aquele que está nesse caminho largo. Quem está no caminho largo não tem regras, quem está no caminho largo não obedece, quem está no caminho largo tudo ele sabe, tudo ele entende, tudo ele, não, pode deixar comigo. É assim. Quantos crentes a gente vê assim? Não recebe orientação, não recebe conselho, não aceita crítica, não se pode apontar para ele, não se pode questionar o que ele faz. Se disser alguma coisa, amanhã ele já não é crente mais, ele não vem mais para a igreja, né? Por quê? Porque ele optou por uma porta. Ele quer servir a Deus, mas na porta que ele optou, porque para ele, ao seu coração, tudo está certo. Não, eu tenho feito assim a minha vida inteira. Olha como Deus tem abençoado. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho filho, está tudo dando certo. Há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final desse negócio, irmãos, é perdição. De que adiantaria optarmos em seguir um caminho de tanta facilidade na vida e chegar no final da nossa história, ver que não deu em nada, ver que a família foi destruída, que os filhos se perderam, que o trabalho não trouxe coisa nenhuma, e pior, você percebe pessoas, irmãos, que são assim e vivem debaixo, irmãos, de uma ganância tremenda. Ele quer tudo do bom e do melhor, ele não para, ele corre para lá, corre para cá, e passa metade da vida ganhando dinheiro e juntando lá nos seus cofres e fazendo uma fortuna para o futuro. A doença pega ele no meio do caminho, e tudo que ele guardou ele começa a consumir com a doença, e quando vê, não deixa nem herança para os filhos. Adianta. Esses caminhos que muitas vezes são propostos paralelo ao caminho que Cristo está propondo, parece, irmãos, que é uma beleza. A gente segue sem dificuldade nenhuma, ninguém se arranha conosco, você não esbarra com ninguém, porque está todo mundo na mesma direção. O mundo é assim, irmãos, é uma multidão caminhando na mesma direção. Por que para o mundo está tudo certo? Porque eles não veem o que é errado.
Não existe lei. Para quem está fora da lei, não tem por que temer coisa nenhuma. O camarada está lá, até que a lei venha sobre ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós falamos então de uma porta larga, nós estamos falando da opção de seguir a vida segundo o próprio desejo do nosso coração. Esta porta vai te levar a um caminho. Caminho fala de jornada, de objetivo a ser alcançado. Aonde o caminho que você escolheu trilhar vai te levar? Este caminho que você decidiu seguir, mesmo sendo crente, ele vai te levar para onde? Tem gente que está se enganando a si mesmo, está olhando para dentro de si achando que está tudo bem, mas não está. Sempre na nossa caminhada a gente precisa olhar alguma coisa que precisa mudar. Você quer ver uma coisa? Em Mateus no capítulo 19 tem um jovem lá que é um príncipe de Israel. Ele se encontra com Cristo, e no texto que nós lemos aqui também, alguém chegou a Cristo e disse assim: serão poucos os que serão salvos? Lá no capítulo 19 de Mateus a gente tem uma ideia. Quando aquele moço se apresenta a Cristo, ele diz assim: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz assim: olha, observa os preceitos, as leis, os mandamentos, segue direitinho. Não, isso aí eu já tenho feito. Desde a minha mocidade eu sempre obedeci à palavra de Deus. Eu temo meu pai e minha mãe, eu honro eles, eu temo a Deus. Está tudo certo. Não parece que está tudo certo? Tem gente, irmãos, que tem uma soberba da vida tão grande que ele acha que porque é dizimista e não falta nos cultos, está tudo certo. Quando na verdade o que Deus está olhando é o que você é quando você não está aqui. É quando você está sozinho lá nos bastidores da vida, é que os olhos de Deus te contemplam lá no oculto e no secreto da tua vida, é que Deus está pesando em balanças aquilo que você verdadeiramente é. Aleluia. Aí ele diz assim: não, está tudo certo, isso aí eu observo desde pequenininho, menino, eu já fazia assim. Aí ele achou que o Senhor ia olhar para ele e dizer assim: então parabéns para você, você está salvo. Aí Jesus falou assim: mas ainda falta-te uma coisa. Irmãos, se nós passássemos por um scanner de Deus aqui hoje, um raio-x de Jeová, ele olhando para cada um de nós, pensa aí com você mesmo: o que será que Deus falaria para cada um de nós? O que tem faltado a cada um de nós? Sempre nos falta alguma coisa. Para aquele moço, o que faltava era ele desapegar o coração dos bens materiais que ele tinha. Perceba que Jesus fala assim: então vai, está tudo certo com você? Então vai lá e distribui tudo que você tem entre os pobres, volta e me segue. Ele diz assim: não, aí não, eu trabalhei muito para juntar isso, tem coisa que foi herança do meu pai, não posso dar, não, esse é o meu limite. E então ele volta para trás entristecido, porque ele viu verdadeiramente o que Deus reprovava no seu coração. Irmãos, tem tanta coisa que Deus olhando para a minha vida reprova. Tem tanta coisa, irmãos, que eu luto desde a minha juventude para deixar de lado, e às vezes eu ainda não consegui. Você acredita uma coisa dessa? E às vezes tem crente que entra na igreja e diz assim: eu sou salvo porque faço isso, porque... Não, nós somos salvos pela graça de Deus, porque se não fosse pela graça de Deus, nem pastorear a igreja eu poderia. Mas tem uma coisa, irmãos, que Deus guarda para conosco: é a sua bondade e misericórdia. Todos os dias da nossa vida elas estão nos seguindo por onde nós vamos. Quando nós olhamos então para esta palavra, nós olhamos este moço se retirando entristecido, e aqueles homens viram para Jesus e dizem assim: Senhor, então se for assim, poucas pessoas vão se salvar. E ele disse assim: é isso mesmo. Então eu não tenho uma ilusão de achar que a grande maioria será salva. Não vai ser, porque no texto que nós acabamos de ler, o próprio Cristo diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? É concorrer, é lutar, é brigar, é se esforçar por passar por ela. É alguém dizendo assim: você não vai, você diz eu vou, e o cara dá de cotovelo de cá e você dá de cotovelo de lá e diz assim: eu vou passar, e acabou. Você tem que lutar pela sua salvação. Não é algo que cai de mão beijada, é gratuito, mas precisa ser conquistado. O mundo está aí fazendo oposição,
Tem gente cercando a nossa vida de todos os lados. São propostas, invenções, pensamentos, são bandejas passando na mente e no coração dos nossos jovens todos os dias para tirar você da presença de Deus. Aí você porfia, você luta, você se posiciona, se levanta, você diga não para o mundo, porque o que está acontecendo nos dias de hoje é que a Bíblia diz que aqueles que constituem amizade com o mundo constituem inimizade com Deus. Mas tem gente querendo provar que a palavra de Deus está errada. Ele anda de braços dados com o mundo de dia, e quando chega a noite ele quer cultuar na presença de Deus como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus não aprova este tipo de adoração. Deus quer, irmãos, uma adoração incontaminável, de gente que não se mistura e que não se vende por qualquer coisa que vai oferecida aí fora. Olha para o texto: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos são os que procuram, mas poucos são aqueles que passam por ela. Ora, se são muitos os que procuram e não conseguem, e poucos os que passam, eu entendo o seguinte: sem pessimismo, mas com realismo, com o evangelho de pé no chão. Eu entendo, irmãos, que serão poucos os que serão salvos. Sabe por que eu entendo assim? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estarão dois numa cama. Se está os dois na mesma cama, são casados, né? Se são casados e um foi para o céu, os dois eram crentes, porque crente casa com crente. Mas um crente foi e o outro ficou. Então dois no telhado, um foi e o outro ficou. Ora, isto fala da igreja. A igreja que hoje nós estamos olhando, isso estremece meu coração. Dá-me a entender que 50% das pessoas que servem a Deus vai para o céu, e outros 50% vai se perder. E vai se perder por quê? Porque entenderam a palavra, acreditaram na palavra, eles sabem o que é o certo da palavra, mas e praticar? Não querem não. A Bíblia diz assim: além da porta estreita e do caminho apertado, ele compara também o homem que ouve a palavra de Deus e pratica a um homem sábio. Aquele que ouve e dá de ombros e não, eu entendi, é muito boa, bonita a mensagem, mas não mudou nada na vida. Esse é um homem tolo, porque o evangelho é de pessoas que ouvem a palavra e praticam. Esta palavra sem a prática não tem valor muito. Esta palavra só de entrar no ouvido e sair pelo outro não tem efeito. A palavra, o evangelho, ele é vivo e eficaz para aqueles que, ouvindo esta palavra, guardam na tábua do coração o que foi dito e passam a praticar. As práticas é o caminho é a condução. É nesta jornada que eu me propus a fazer, o caminho estreito que eu escolhi, optei por trilhar, é ele que vai me conduzir à salvação. A salvação, irmão, está condicionada com a nossa vida. Perceba uma coisa: no evangelho que nós lemos, no último versículo diz assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Por que ele está falando disso? Isso para mim, irmãos, me preocupa também. A gente tem muito crente antigo na igreja, que se você começar a olhar, os costumes que ele começou lá atrás, hoje já não são mais os mesmos. Ele já abriu mão de algumas coisas, já modernizou, a modernidade já mundanizou ele. Você já não sabe mais se ele ainda é crente, se não é. E quando não, os crentes velhos estão tudo indo embora, se desanimando. Por quê? Porque entrou uma juventude aí, moderna demais, e a gente vai se sentindo que está ultrapassado. Parece que a gente não acompanha mais essa meninada não. Mas, irmão, segura firme aquilo que Deus te deu, a posição que o Senhor te colocou. Você é crente, irmãos, há 30 anos atrás, continue sendo crente hoje. Fica firme com Jesus, porque a porta não mudou e o caminho continua sendo estreito. Louvado seja o nome santo de Jesus. Tem gente que está abrindo mão do caminho e vai começando a trilhar para o caminho lá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que estes últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Irmãos, importa que ainda que sejamos os últimos, que a gente entre pelas portas e trilhe o caminho até o final. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente olha lá em 1 Reis, no capítulo 18 e o versículo 21,
Elias também faz uma proposta para aquele povo. Ele diz assim: até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então serve-o; se é Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu coisa alguma. É interessante, irmãos, que muitas vezes todos os ouvintes da palavra de Deus sabem bem qual deve ser a escolha a ser feita, mas quando pensa no processo de chegar aonde Deus quer, ele acaba desistindo do caminho. Quando ele coloca aqui, vocês param de cochear em dois pensamentos: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Se Deus é Deus, então segue o Senhor. Mas se é Baal para vocês, então vá atrás de Baal. E o povo ficou calado. Mas a Bíblia, irmãos, diz que a salvação está acondicionada ao crer no coração e confessar com os lábios. Quando eu ouço falar de salvação, em primeira instância eu preciso crer. Eu creio na minha salvação. Eu creio na minha salvação não porque sou bonzinho, não porque presto mais do que qualquer outro homem, mas eu creio na minha salvação porque a salvação teve um preço, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo pago na cruz do Calvário. Ele pagou por mim, é direito meu adquirido como herança lá na cruz. O Senhor já quitou as minhas dívidas e não há quem possa me acusar de coisa alguma. Então por isso eu creio. Mas a Bíblia vai dizer então: não cocheeis em dois pensamentos. Porque você que serve ao Senhor às vezes fica ainda paquerando o mundo lá fora. A gente ouviu palavras aqui, irmãos, importantíssimas. Aquele Sansão, que era um moço, irmãos, separado por Deus, nazireu de Deus, que tinha que ter todo o cuidado com a sua vida, de não comer coisa imunda, de não tocar em cadáveres, de não beber vinho, de não se prostituir. Ele não podia ver uma moça, que ele já virava a cabeça. O que é, irmãos, que você não pode ver, que te faz virar a cabeça? O que é que dentro do teu coração bate tão forte, que você sente ainda saudade de alguma coisa que está lá fora? Os pais de Sansão disseram: será que não tem uma moça no meio dos seus parentes para que você possa casar? Tem que ir buscar lá no meio dos incircuncisos filisteus. Meu filho, muda esse caminho. Irmãos, tem alguma coisa que está te afastando da presença de Deus, que você está gostando de estar mais para o lado de lá do que para o lado de cá? Tira isso do teu caminho em nome de Jesus Cristo, para que o caminho se abra e o trono de Deus seja mostrado aos seus olhos e o seu coração se firme na presença de Deus. Observe uma coisa: Deuteronômio 30 e versículo 15, o Senhor também deu uma opção de escolha naquela época. Logo que eles entraram na terra, o Senhor olhou para eles e disse: vês, aqui hoje tenho proposto diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e te vá bem em todo o tempo nesta terra. Tem gente, irmãos, que já entendeu a proposta de Deus, mas vez por outra ele dá uma pisadinha no caminho errado. Vez por outra, ele dá um pulinho pela porta larga. Meu irmão, deixa eu te dizer qual é o grande perigo dessa história. Eu estava falando outro dia com os nossos adolescentes. Eu tenho uma preocupação muito grande com os filhos de crente, pessoas que nasceram na igreja. Tem muita gente que vem lá de fora, veio de uma vida pregressa, veio de uma bagunça tremenda, lameou, rolou na lama, veio sujo. Deus limpou, lavou, cuidou. Aí ele dá uma fraquejada, ele vai lá, e Deus tem misericórdia e traz ele de volta, e aquela coisa toda. Mas às vezes eu fico olhando para os filhos dos crentes, que às vezes nunca fez nada de errado. Tome um cuidado muito especial, irmão, porque vocês nasceram no Evangelho. É diferente de um que chegou lá de fora todo sujo e contaminado. Ele está num processo. Você foi cuidado desde o berço na presença de Deus. Sabe o diabo e os seus anjos, porque eles não tiveram perdão? Foi porque eles todo o tempo gozaram das maravilhas de Deus na presença de Deus. Eles gozavam da presença de Deus, eles viam a glória de Deus manifestas, eles louvavam a Deus daqui, eles subiam, eles desciam, eles entravam, eles saíam da presença de Deus. E quando eles se rebelaram, eles foram jogados lá de cima e não houve perdão mais.
Foram encarcerados os que se arrependeram, estão presos lá até agora, e os outros, irmãos, estão aí fazendo lambança para tudo quanto é lado. Filhos de crente, tome muito cuidado com a sua vida espiritual. Não ande fazendo qualquer coisa, não aceite entrar em qualquer lugar, não se assente com qualquer pessoa, não se contamine com as coisas que são oferecidas, porque o diabo está só esperando a oportunidade. Às vezes a gente pensa assim: não, mas fulano foi e deu certo, ele está aí, já aprontou o que aprontou, ainda está tocando aí, está cantando, está pregando. Meu irmão, para cada um Deus tem um particular. Tem uma hora que o negócio está errado. Você diz assim: eu já vi pessoas que saindo da primeira vez. Sabe por quê? Porque o diabo fica esperando a oportunidade. Ele só quer uma brecha para pegar você fora da presença de Deus. E se acontecer como aconteceu com Sansão, lembra Sansão? Eu vou sair como das outras vezes. E mal sabia ele que o espírito já tinha se retirado dele. Se o espírito se retira de nós e você cruza com o diabo, meu irmão, não tem retorno. Ele vai lançá-lo nas trevas e de lá não tem saída. Então guarda a tua vida na presença de Deus, guarda com temor o teu coração na presença de Deus. Seja você jovem, seja você velho, seja você grande ou pequeno, guarda a tua vida na presença de Deus. Observa uma coisa: quando a gente fala desta porta estreita, você já ouviu aquela palavra relacionando ainda com os ricos, né? Quando alguém diz assim: mas então vai ser difícil demais entrar na presença de Deus, entrar no reino de Deus. Ele diz assim: olha, para alguns, ou para todos nós, é impossível para todos, a gente só entra pela misericórdia de Deus. Mas ele diz assim: mas esse moço rico que foi embora, é impossível então que entre na presença de Deus. Jesus falou assim: é mais fácil passar o quê? Um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar na presença de Deus, ou no reino de Deus. Ué, mas por que isso? Então o rico não vai para o céu, irmão? Todos os ricos têm o céu aberto para eles também. O problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ser empresário, dono de muitos bens. O problema é ter o coração preso nessas coisas. Quando a Bíblia diz assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Existem diversas especulações em cima desse texto. Uma delas é interessante: o camelo pode ser o animal mesmo, aquele bicho grande que anda no deserto, porque a palavra camelo lá está como animal mesmo. Um camelo entrar no fundo de uma agulha, não tem muito. Quem vai passar um camelo numa agulha, não é isso? Mas esta porta estreita que a Bíblia se refere era chamada de agulha. Na cidade, irmãos, havia muros por todos os lados. Eram muros fortificados, grandes, altos, onde até carruagens passavam por cima dos muros. Na porta principal da cidade, era uma porta bem larga, porque lá tinha que entrar carruagens, cavalgaduras, pessoas indo e voltando todo o tempo. Então a porta era bem larga e dava acesso aonde? À estrada principal. Todo mundo ia embora pela mesma estrada, aquela estradona larga que vai e vem gente de tudo quanto é tipo. Mas quando chegava a noite, eles fechavam a porta principal e abriam a porta lateral. A porta lateral é uma porta pequenininha, só passa um homem, e tem que passar só um mesmo, porque o guarda fica ali esperando, porque se alguém chegar fora de hora tem que se apresentar, tem que se identificar, dizer onde mora, de que família é. Ali não passa um camelo, ali só passa o homem. E para passar um camelo, meu irmão, ia dar um trabalho terrível. Podia até acontecer de passar um camelo menor, sei lá. Por isso Jesus falou assim: é impossível entrar um rico no reino do céu. É mais fácil passar o camelo numa portinha de escape da cidade do que você conseguir passar um camelo por dentro da agulha, por dentro da porta estreita. Observe outra colocação: quando a gente fala de agulha, a gente fala também, irmãos, dessa porta de escape que era secreta. Quando a cidade, irmãos, era invadida, alguém avisava: olha, entraram na cidade, e você tinha que achar um lugar para sair. Aqueles que corriam para a porta larga, para a porta principal, davam de cara com o inimigo, e o final era o quê? Destruição, perdição. Morria-se todos. Os avisados já de antemão sabiam onde ficavam as agulhas, as portas estreitas. Se colocavam em túneis que eram caminhos apertadíssimos, iam por dentro desse caminho em fila indiana, um atrás do outro, abaixadinho às vezes, e passavam-se por portinholas que dava acesso à floresta ou para fora
da cidade e fugiam, e escapavam para a salvação. Perceba, irmãos, que o Evangelho é esta porta. Quando o inimigo está cercando a nossa cidade, está cercando a nossa vida, está cercando a nossa família, o Senhor tem uma porta de escape, e a porta se chama Palavra de Deus, Evangelho, salvação para mim e para você aqui nesta noite. Seja qual for o cerco que a sua vida esteja atravessando, Deus tem uma porta aberta para você escapar nesta noite. O Senhor tem um escape pronto, e a palavra de revelar no seu coração o que é que você precisa fazer para sair da situação que você se encontra. Então eu quero orar com você nesta noite e declarar para você que importante é você fazer a escolha certa. Faça a escolha de andar pelo caminho estreito, pela porta apertada, porque, irmãos, tem muita gente errando essa porta. Tem muito crente errando esta porta e errando esse caminho. O caminho não mudou, irmãos. Tem alguém que vem para a igreja, irmãos, numa descontração tão grande. Às vezes a vestimenta não está cabendo aqui para esse ambiente. Às vezes as palavras não são as adequadas para esta casa. Às vezes, irmãos, o seu comportamento não condiz com o comportamento de um filho de Deus. Não se engane, meu irmão. Poucos são o que acertam entrar por esta porta. Mas se você quer, você pode, porque o Senhor já libertou a nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que é esta palavra que liberta o homem. E se verdadeiramente você for liberto pelo Filho do Homem, você é livre. Não há o que te impede, não há o que te faça tropeçar, não há o que te engane, porque a palavra de Deus é bússola e mostra a direção certa. Nós estamos no caminho certo quando damos ouvidos e praticamos a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar nessa noite mais uma vez, e eu quero pedir a Deus que em todo o tempo da sua vida, no caminho que você está seguindo, o Senhor te faça ver quando os teus pés começarem a resvalar. Tem gente, irmãos, que você já percebeu, irmãos? Meu pastor falava assim: cuidado, irmão, você que às vezes é frequente, está sempre num trabalho, num departamento, você tem sempre se apresentado, daqui a pouco ele começa a largar. Esse dia eu estava falando com um jovem nosso aqui, eu disse para ele: rapaz, por que você está sentado lá no fundo? Não, porque hoje veio pouca gente. Eu falei: não, mas o instrumento está lá, precisa ser tocado, pode deixar o instrumento, isso aqui é só a ferramenta. É igual os irmãos aí, ó. Se eu falar agora, vamos cantar um hino para ir embora, como é que vai tocar? Guardou a arma, nós estamos na guerra ainda. A guerra só acaba quando a gente vence. Então perceba uma coisa: o camarada começa aqui, daqui a pouco senta por ali, o instrumento está aí. Daqui a pouco você vê ele lá no último banco, o instrumento está aqui. Daqui a pouco você não vê ele no próximo culto, e daqui a pouco você está tendo que ir buscar. E quando você pensa que não, ele diz assim: não, eu não quero mais ir não, eu tô legal de igreja. Irmão, tome cuidado com isso. Isto são as escolhas que vamos fazendo. Já pensou, meu irmão? Você adolescente, jovem, que a gente vive falando assim: sente-se aqui no seu lugar, tem um banco especial para vocês aí, que honra é sentar aí. A gente fica caçando vocês para cantar, tem hora. Já pensou se o pastor entrasse em todo culto, ele sentasse lá onde o Ed está? Vou ficar sentado ali na escada só para ver quem entra. Na hora de pregar eu vou para lá. Olha, irmão, cada qual no seu devido lugar. Tem caminhos que a gente vai trilhando por conta própria. Cada qual aqui sabe exatamente a porta que lhe cabe. Você entrou, tome posição no caminho que você está. Não tem para onde correr, meu irmão. Ou a gente é, ou a gente não é. Deixa eu fechar esse assunto aqui dizendo o seguinte: quem já conheceu uma mulher meio grávida? É, mais ou menos grávida assim. É meia grávida. Já conheceram meia grávida? O pastor João falou que é com 6 meses. Não é na metade da gestação não, meu irmão. É meio grávida só. Existe? Então não existe meio salvo. Não existe meio crente. Ou você é, ou você não é. Ou você está aqui, corpo, alma e espírito, para o que der e vier, ou não está.
Não perca seu tempo, sirva a Deus, irmãos, com o coração aberto, venha com alegria para a presença de Deus e venha sempre grávido. Venha grávido para a presença de Deus. Como assim, pastor? Venha gerando a sua bênção, não abra mão desta bênção que está sendo gerada em você, que você possa sair daqui hoje grávido da bênção que você está esperando ganhar, que o Senhor possa gerar em você aqui hoje, pela opção que você está fazendo, de estar nesta casa, trilhando um caminho apertado, entrando sempre pela porta estreita, mas fazendo a vontade de Deus, do que optar por um caminho mais fácil e no final ter perdição das tuas vidas. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós acabamos de compartilhar com os teus servos a sua palavra. Senhor amado e santo, guarda os nossos olhos, ó Deus, de pousarem sobre aquilo que não nos pertence. Guarda o nosso coração de buscar, ó Deus, satisfazer a nossa carne, conforme, ó Deus amado e santo, aquilo que queremos. Guarda, Senhor, da soberba, Senhor, porque nós não somos, ó Deus, autossuficientes, nós somos dependentes, carentes, ó Pai, da tua presença, da tua unção todos os dias. Para tanto, Senhor amado e querido, ajuda-nos, ó Senhor, a porfiar, a insistir, ó Deus, a nos esforçar por entrar por esta porta estreita e continuar seguindo neste caminho apertado. Bem sabemos, ó Deus, que o mundo tem feito frente, Senhor, tem lutado, ó Deus, para impedir-nos, ó Deus, de prosseguir, mas a tua graça, a tua palavra, o teu poder, ó Deus amado e santo, é que tem nos aperfeiçoado em nossas fraquezas, e para tanto, Senhor, nós queremos declarar que somos mais do que vitoriosos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, crendo, Senhor, na vitória em nome